Governo amplia corte do orçamento para garantir reajuste a servidores públicos. Operação da polícia ataca o esquema do falso leilão em 5 estados brasileiros. Forças de segurança de São Paulo usam até veículo blindado em nova operação na Cracolândia. Presidente da Ucrânia admite que precisa conversar com Vladimir Putin para acabar com a guerra. Artistas de vários estados participam da primeira Bienal do Lixo em São Paulo. Pesquisa revela que pandemia deixou quase 50% das mulheres esgotadas. E já está quase tudo pronto para os festejos do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Uma operação da Polícia Federal desmanchou hoje um esquema de falso leilão que aplicava golpes em pessoas de vários estados. Os alvos desta nova fase da operação são pessoas que, segundo a denúncia, emprestavam contas bancárias pessoais para que os integrantes da quadrilha fizessem movimentações bancárias com dinheiro do golpe. Essa é uma operação que foi iniciada ainda no mês de outubro do ano passado e que visa desarticular uma associação criminosa que pratica atos relacionados a falsos leilões virtuais. No caso, a prática de estelionatos e também o crime de associação criminosa. Ao todo, 16 mandados de busca e apreensão e outros 13 de prisão temporária são cumpridos em 5 estados e no Distrito Federal. As investigações apontam que o grupo aplicava o golpe do leilão falso. Na prática, eles divulgavam a venda de carros importados a preços mais baixos, isso na internet. E quando os clientes arrematavam o lance, não recebiam o veículo. Em apenas um leilão, o esquema criminoso teria arrecadado a quantia de R$500 mil. A Polícia Civil de Santa Catarina está contribuindo com apoio logístico. São 60 policiais da área da DEIC, da DRP de São José, DRP de Palhoça e mais 4 policiais na DRP de Balneário Camboriú, para dar esse apoio logístico aí para a Polícia Civil do Distrito Federal. Um dos mandantes do esquema foi preso na Espanha e deve ser deportado para o Brasil nos próximos dias. Segundo as investigações, 11 pessoas foram vítimas do grupo. 7 são de São Paulo, outras 3 de Minas Gerais e uma daqui de Brasília. Os alvos dos criminosos eram sempre os idosos. É preciso ter cuidado para não cair no golpe do leilão falso. Sempre verifique se a página é oficial. Os carros devem ser verificados preferencialmente no pátio dos leilões. Já o pagamento tem que ser feito para a empresa leiloeira e não para pessoas físicas. E desconfie de preços muito baixos. A Anistia Internacional Brasil, organização não governamental que defende os direitos humanos, cobrou providências do Ministério da Justiça e Segurança Pública pela morte de Genivaldo, morto pela Polícia Federal Rodoviária por asfixia. Sob o entendimento de que a conduta dos agentes da Polícia Rodoviária Federal envolvidos na morte de Genivaldo Jesus Santos pode ser caracterizada como tortura, agravada por envolver agente público, a Anistia Internacional Brasil cobrou providências do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. A entidade frisa que a pasta é responsável pelo trabalho da Polícia Rodoviária Federal e exige informações sobre o afastamento dos agentes. A Defensoria Pública da União também qualifica a morte de Genivaldo como um ato de tortura com uso de câmara de gás. O órgão público vai acompanhar de perto as investigações e adotará as providências necessárias à reparação das vítimas. E afirmou ainda que o episódio ocorrido revela a indiferença à vida humana de grupos vulnerabilizados e invisíveis para o Estado brasileiro. Já a Polícia Federal Rodoviária abriu um procedimento disciplinar para investigar a conduta dos agentes envolvidos na morte de Genivaldo. A Polícia Civil de São Paulo realizou hoje mais uma operação no ponto de concentração de usuários de droga da Cracolândia. Há cerca de 2 meses, o fluxo, como é chamado, migra para pontos diferentes do centro da capital.
A operação de limpeza contou com a participação da Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana. A polícia cercou os usuários de drogas da Cracolândia por volta das 4h30 da tarde. Os dependentes químicos estavam aglomerados entre a Rua Elvete e a Avenida São João. A operação conjunta foi realizada pelas polícias Civil e Militar e Guarda Civil Metropolitana. Além das viaturas, um veículo blindado com atiradores de elite foi visto na região. Nesta semana, moradores dos bairros de Santa Cecília, Campos Elíseos e Barra Funda, no centro de São Paulo, protestaram contra as constantes mudanças do chamado fluxo de dependentes químicos pela região central da cidade, já há cerca de 2 meses. Eles pedem uma solução ao prefeito Ricardo Nunes, que na última quarta-feira se reuniu com o grupo, pediu desculpas e um voto de confiança. Da Praça Princesa Isabel, agora cercada por grades, os usuários de drogas migraram para a Praça Marechal Deodoro, para a Rua Helvétia, entre a Barão de Campinas e a Avenida São João, seguiram para a esquina da São João com a Rua Frederico Steidel e agora foram mais uma vez dispersados pela operação na Rua Helvétia. Barulho, sujeira, mau cheiro, falta de segurança, medo. Um problema que muda de endereço a cada dia e tira a paz de moradores, comerciantes e pessoas que circulam pela região diariamente. A operação com 100 policiais civis e da Guarda Civil Metropolitana prendeu 6 pessoas em flagrante, além de deter um adolescente infrator. E a Câmara Legislativa do Distrito Federal editou uma série de diretrizes que orientam a proteção aos jovens cujos pais morreram em decorrência da Covid-19. A lei cria o programa voltado para crianças e adolescentes da capital federal até 18 anos e prevê a prestação de assistência psicológica a esse grupo, mesmo que apenas um dos pais tenha morrido após infecção pela doença. Agora vamos conferir quantas vacinas contra a Covid o Brasil aplicou até o momento. 438.839.760 doses. Em relação às de reforço, que são a 3ª e a 4ª doses, já são mais de 94.587.000. O governo diz que o país tem estoque de óleo diesel para 38 dias. E ainda, artistas de vários estados participam da primeira Bienal do Lixo em São Paulo. Um estudo global realizado pela Deloitte e lançado durante o Fórum Econômico Mundial 2022, que acaba de ser encerrado em Davos, na Suíça, mostrou que as mudanças climáticas poderão levar a perdas econômicas de 17 trilhões de dólares na América do Sul entre 2021 e 2070. Para chegar ao valor do prejuízo, foram consideradas as perdas nos setores de agricultura, saúde, manufatura, infraestrutura e finanças. No cenário projetado pela consultoria, a região pode perder 18 milhões de empregos até 2070, ano em que o Produto Interno Bruto da região pode encolher 12%, ou 2 trilhões de dólares. A título de comparação, o PIB brasileiro em 2021 foi de 1 trilhão e 600 bilhões de dólares. Em 50 anos, os eventos climáticos extremos e os danos aos setores destacados podem reduzir a produção industrial nos países do Sul em 3 trilhões e 500 bilhões de dólares, enquanto o varejo e o turismo perderiam 2 trilhões e 300 bilhões de dólares. A meta indicada pelo estudo leva em consideração êxitos no processo de descarbonização e em limitar o aquecimento global a até 1,5 graus. Dessa forma, ao invés da perda de empregos e receitas, o resultado seria de acréscimo de 2 milhões de empregos e ganhos de 150 bilhões de dólares a mais de PIB. A Deloitte apontou o Brasil como potencial líder na transição global para um mundo resiliente ao clima, considerando sua riqueza de recursos naturais.
Segundo o levantamento, fazer a transição para uma economia de baixo carbono permitiria ao país tornar-se mais competitivo, além de abrir caminho para melhorar as oportunidades na economia global de baixas emissões. O preço médio do diesel e da gasolina caiu esta semana nos postos de combustíveis de todo o país. Foi o que revelou o balanço semanal da Agência Nacional do Petróleo. Segundo a ANP, o litro da gasolina ficou 23 centavos mais barato, vendido em média a R$ 7,25. E a queda do óleo diesel, que na semana passada bateu recorde, foi de 25 centavos, com o litro a R$ 6,91. Isso é a média e os valores variam de estado a estado. O Ministério de Minas e Energia informou hoje que o país tem estoque de óleo diesel suficiente apenas para 38 dias de abastecimento, mas garantiu que intensificou o monitoramento dos mercados doméstico e internacional assim que começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E ainda avisou que o país está preparado para negociar eventuais substituições. O preço do óleo diesel usado pelos caminhões de transporte influencia o valor de vários produtos. O repórter Igor Damasceno mostra um levantamento feito sobre as frutas mais populares consumidas pelos brasileiros. A pesquisa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, apontou que frutas como banana, laranja, maçã, melancia e mamão tiveram alta de até 242%. O levantamento foi feito nas 27 capitais brasileiras. Na CEAGESP, em São Paulo, o quilo da banana saltou de R$ 2,31 em 2020 para R$ 3,06 em 2022. Em Brasília, o aumento foi maior e hoje o quilo custa R$ 5,67. Em Belo Horizonte, a maçã teve alta de 43% e hoje custa R$ 5,29. Houve aumento também em Goiânia e Vitória. Uma das explicações para esse aumento expressivo é a alta do preço do diesel. Com o combustível mais caro, o frete de frutas, verduras e legumes também ficou mais caro. Então, para as centrais de abastecimento não ficarem no prejuízo, o jeito foi aumentar o preço dos produtos. Além disso, a alta do diesel também influencia o início da cadeia produtiva, já que é esse combustível que abastece tratores e máquinas agrícolas. A alta da inflação também influenciou nesse aumento. Igor Damasceno, de Brasília, para o Jornal das 22. E encerrando mais uma semana, o dólar marcou seu terceiro recuo semanal consecutivo, em linha com o enfraquecimento da divisa norte-americana no exterior, diante da redução das apostas de aumento muito agressivo nos juros nos Estados Unidos. Com isso, a queda foi de 0,48%, encerrando cotado em R$ 4,73 na venda. Já a Bolsa de Valores subiu 0,05%, com 111.941 pontos. O governo vai aumentar o corte no orçamento do ano que vem para garantir o reajuste de 5% no salário dos servidores públicos e acomodar as despesas obrigatórias sem ferir o teto de gastos. O valor, que na semana passada era de pouco mais de 8 bilhões de reais, pulou para 14 bilhões. O Ministério da Economia vai divulgar no Diário Oficial as áreas que serão mais afetadas, que deverão ser a saúde, defesa e educação. O que não falta no Brasil é lixo, principalmente reciclável. E melhor ainda se virar arte e uma fonte de renda. Pensando nisso, artistas de várias regiões do país participam da primeira Bienal do Lixo de São Paulo, que até o próximo dia 5 vai mostrar aos visitantes do Parque Vila Lobos, lá na zona oeste da cidade, que tudo pode ficar bonito. Basta ter talento. O que para muitos é apenas material de descarte, papel velho, incômodo, para o Léo é uma matéria-prima importante. Aí eu faço uma homenagem ao papelão, que é a família, que é o craft, que é a proteção, que é o material que tem realmente uma expressão muito grande na nossa cadeia de reciclagem. Ele atinge quase 70%, ele vai e volta, ele é o que queremos para todos os outros materiais. Por ano são produzidas em todo o planeta mais de 2 milhões de toneladas de lixo. E o Brasil é o quarto país que mais se produz resíduos.
milhões e milhões de toneladas. E menos de 2% disso é reciclado. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, quase 40% dos resíduos no Brasil continuam sendo destinados aos lixões a céu aberto. A projeção do Banco Mundial e da ONU é que na metade do século, se o ritmo atual for mantido, teremos 9 bilhões de habitantes e 4 bilhões de toneladas de lixo urbano por ano. Acho que ainda temos muito que melhorar. Eu acho que enterramos milhões ainda em alguns lugares impróprios e o mínimo que teríamos que ter a consciência como país, como um povo que sabe cantar e que sabe dançar, também devia saber reciclar também. Com os artistas plásticos, papelão se transforma em esculturas, peças de decoração e até robôs de brinquedo. Olha só esse que o Jota construiu com peças de computador e impressoras. Além de arte, se tornou uma fonte de renda. Até aqueles que estão sem um caminho, né, o que fazer e tal, e aqui com esse material o investimento é quase zero. O que vai é a criatividade. Quando você tem uma inspiração, melhor ainda. Para os artistas, essa triste realidade do desperdício pode mudar se o mundo começar a se conscientizar da importância da reciclagem, começando pela valorização dos catadores de materiais recicláveis. Eu acho que essa luta não terminou, ela é contínua, ela precisa de ser aperfeiçoada, precisamos de políticas, né, que realmente, independente de qualquer situação, apoiem, porque eles são os agentes, são agentes ambientais que colhem, que coletam ou que se organizam nos seus galpões e nas suas associações, transformando, né, um material que não é lixo, ele é matéria-prima para outras coisas. E veja a seguir, internações por Covid aumentam quase 50% em São Paulo. E veja também, enquanto a Rússia não suspende os ataques, o presidente da Ucrânia diz que é preciso conversar com Vladimir Putin. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, admitiu hoje que precisa encarar a realidade e conversar com Putin para dar fim à guerra. Enquanto isso, a Rússia diz ter conquistado a segunda cidade no leste da Ucrânia nesta semana. A mudança de discurso do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky vem acompanhada de bombardeios cada vez mais intensos no leste da Ucrânia. Zelensky afirmou hoje que a Rússia quer transformar a região do Donbás em cinzas, até que ninguém mais possa viver lá. O líder ucraniano disse que 9 pessoas morreram no ataque a Kharkiv ontem. Todas as vítimas eram civis. Entre elas estavam um bebê de 5 meses e o pai. Os combates mais intensos se concentram em Luhansk. Russos e ucranianos lutam pelo controle de uma estrada estratégica que liga as duas últimas grandes cidades que ainda não estão sob controle de Moscou, Lysychansk e Severodonetsk. Separatistas pró-Rússia dizem que conquistaram hoje a cidade de Liman, que fica perto dessas duas cidades. Os russos já ocupam 90% da província no leste do país. O ministro das Relações Exteriores ucraniano fez um vídeo pedindo mais armas pesadas para conter os ataques russos. Enquanto isso, em Moscou, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que o Ocidente declarou uma guerra total contra o país e que a russofobia está aumentando. A Organização das Nações Unidas declarou hoje que dos mais de 6 milhões e 600 mil refugiados ucranianos, em sua maioria mulheres e crianças, que foram para países vizinhos, cerca de 3 milhões foram para outros países europeus. Pelo menos 4 pessoas morreram após uma casa explodir nos Estados Unidos. O acontecimento fez a residência simplesmente desaparecer. De acordo com o gerente do distrito de Pottstown, na Pensilvânia, ainda não há informações sobre o que causou a explosão. Conforme os policiais informaram, uma investigação está em andamento para apurar de fato o que houve na residência.
Nesta manhã, os bombeiros ainda tentavam controlar os focos de incêndio no local e todas as escolas do distrito cancelaram as aulas. Segundo as autoridades locais, 2 pessoas continuam desaparecidas e outras 2 estão no hospital. As imagens do incidente mostram que o imóvel desapareceu do quarteirão, restando apenas parte do telhado no local. Todo o restante da estrutura se transformou em um amontoado de escombros. Os vizinhos contam que ficaram atordoados após ouvirem um barulho vindo da casa destruída e acharam que pudesse ser um trovão ou até mesmo um terremoto. A Cruz Vermelha Americana está ajudando cerca de 7 famílias que não puderam voltar para suas respectivas casas após a explosão. O grupo de socorro tem oferecido assistência financeira para moradia de emergência e outros serviços sociais. Após a greve de funcionários e peritos médicos do INSS por quase 2 meses, 1.100.000 perícias estão agendadas para os próximos meses. Para reduzir a fila, o governo federal anunciou um plano de atendimento que tem como principal medida a análise documental com base em atestados médicos para afastamentos de até 90 dias. Ou seja, o segurado não precisará fazer a perícia presencial. Essa medida atenderá localidades com escassez ou falta de médicos peritos, com tempo de espera de atendimento superior a 30 dias. O estado de São Paulo contabilizou um aumento de quase 50% nas internações por Covid-19. Ontem foram registradas 391 internações. 2 semanas atrás, o número de infecções diárias era de 191. O estado tem vivido um cenário de estabilização ou aumento nos indicadores da doença desde o final de abril. A tendência de crescimento preocupa especialistas que temem um aumento que leve à piora da situação epidemiológica. Mas o indicador de hospitalizações paulista segue em patamares considerados baixos, semelhantes aos de dezembro do ano passado. O estado chegou a registrar cerca de 3.400 internações por dia em março do ano passado, no pior estágio da pandemia. A taxa de ocupação dos leitos de UTI e enfermaria para a doença variam entre 25% e 28%. Taxa que chegou a 75% em janeiro, durante a chegada da variante Ômicron. A boa notícia é que, apesar do aumento das internações nas últimas 2 semanas, a média móvel de óbitos continua estável. A Prefeitura de São Paulo solicitou ao Ministério da Saúde autorização para ampliar o público-alvo da campanha de imunização para profissionais da saúde de todas as faixas etárias e para pessoas de 50 a 59 anos. Além disso, quer que a 3ª dose da vacina seja incluída no calendário vacinal de adolescentes de 12 a 17 anos. E ainda sobre a Covid, nas últimas 24 horas, o Brasil contabilizou 139 mortes e 40.633 novos casos, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Dos mais de 30.921.000 diagnósticos, mais de 29.939.000 pessoas se recuperaram e 314.000 seguem em acompanhamento. No caso da gripe sarampo, as secretarias de Saúde e Educação de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, estão levando as doses para as escolas. Mesmo assim, a adesão das famílias tem sido baixa. A Helena veio tomar vacina, mas está pensando em outra coisa. Eu gosto muito de cantar. E a Sofia é forte. Eu tenho a força. A ação da CESAL e CEMED ocorreu nesta escola de educação infantil no Jardim Santa Emília, em Campo Grande. Uma iniciativa para ampliar a cobertura de 2 vacinas, gripe e sarampo. A vacinação nas escolas está sendo uma das estratégias que a Secretaria Municipal de Saúde vem utilizando para melhorar a cobertura vacinal das crianças. A escola entra em contato com os alunos, fala que a vacinação vai estar disponível naquela data aqui na instituição, entram em contato com esses pais para informar sobre a presença da vacina aqui dentro. Esses pais dão autorização para que possa ser feita a vacina nessa criança. Esta é a 3ª escola em que há vacinação para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. O grande problema
é a adesão dos pais. Numa delas a gente fez menos de 40 doses, né? A gente fez 38 doses da vacina da influenza. Então é muito preocupante, a adesão ainda continua sendo baixa. A gente reforça mais uma vez para os pais que a vacina é segura, ela pode ser feita inclusive junto com a vacinação do sarampo aqui na escola. É uma oportunidade que a gente dá também, que facilita para o pai que não precisar se deslocar até uma unidade de saúde. Nesta escola, 70 pais deram autorização. O público de Campo Grande de crianças chega a quase 57.500. Até agora, 48 mil ainda não se vacinaram. É importante que os pais assumam esse compromisso de levar os filhos para vacinar, porque nós vivemos no coletivo na escola, né? E se um fica doentinho, passa para os outros também. Além de que a gente também não quer que as crianças fiquem doentes, né? E a gente está percebendo nesse momento, hoje mesmo que eu estou fazendo visita, já fui em outras unidades, que muitas crianças estão faltando porque estão gripadas. A campanha nas escolas continua. O próximo bairro é o Tiradentes. E veja a seguir, a pandemia deixou metade das mulheres esgotadas com a síndrome de burnout. E ainda, os britânicos preparam a festa para o jubileu de platina da Rainha Elizabeth II. Nesta sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde informou que a prioridade para a contenção do surto da varíola dos macacos é em países que já apresentam casos, para assim evitar que se espalhe para outros onde a doença não foi registrada. Até o momento, são cerca de 330 casos da doença em pelo menos 20 países. A diretora da Organização Mundial da Saúde para a Preparação Global para Riscos Infecciosos, Sylvie Bryant, disse que o surto da varíola dos macacos pode ser controlado caso os países tomem medidas extremamente rápidas. Sylvie destacou que o momento atual é uma janela de oportunidade para prevenir uma maior disseminação do vírus causador da doença, mas ressaltou que a população geral não deve se alarmar. Isso porque a transmissão entre as pessoas é baixa e mais lenta em comparação com outros patógenos, como no caso da Covid-19. A OMS afirmou que não há necessidade para uma campanha em massa de vacinação a toda a população agora, mas sim imunizar as pessoas que tiveram contato com outras contaminadas. No Reino Unido, por exemplo, profissionais da saúde e pessoas que tiveram contato com pessoas infectadas estão sendo vacinados. Mas mesmo com a tentativa de controle, a doença começou a se espalhar pelo mundo. As autoridades de saúde argentinas oficializaram nesta sexta-feira o primeiro caso de varíola do macaco na América Latina. Segundo a imprensa do país sul-americano, trata-se de um homem de 40 anos que voltou da Espanha. O paciente está em boas condições e as pessoas próximas estão sob controle clínico e epidemiológico sem apresentar sintomas. O Ministério da Saúde argentino também notificou o surgimento de outro caso suspeito de um residente na Espanha que está visitando a província de Buenos Aires e não tem ligação com o paciente anterior. A aparição da doença em países fora do continente africano, onde ela é comum, preocupa os especialistas, mas os casos até agora são leves e nenhuma morte foi notificada. No Brasil, o Ministério da Saúde tornou obrigatória hoje a notificação de casos suspeitos de varíola dos macacos. Com a decisão, os profissionais de saúde deverão comunicar possíveis infecções à pasta e às secretarias municipais e estaduais de saúde em até 24 horas. A regra valerá tanto para o Sistema Único de Saúde quanto para a rede particular. E agora um dado muito preocupante, pois quase metade das mulheres que trabalham estão se sentindo esgotadas. É o burnout, que aumentou bastante durante a pandemia. Foco, anos de estudo e a construção de uma carreira de sucesso. Viagem internacional, fuso horário, tendo que fazer a reunião na hora do almoço, sem hora para chegar, sem hora, enfim, para sair, uma loucura. E aí, junto com a minha carreira de executiva, eu era professora universitária e também me dedicava a alguns trabalhos terapêuticos para mulheres, né? Que um assunto ali para o qual eu me dediquei também.
Ana Tomazelli tinha um emprego dos sonhos, ou melhor, os empregos. Mas foi justamente esse acúmulo de funções que fez o corpo dela pedir socorro. O que acontece em 2018? Eu fico sem voz. Por 10 dias, sou hospitalizada, afastada do trabalho, coisa que nunca tinha acontecido. E vou entender, então, por que isso aconteceu. Não era um resfriado, não era uma simples estafa. E, psicologicamente, entendi que, nesse mesmo período, um projeto que eu tinha feito, muito importante para o segmento onde eu atuava, ele foi lançado e foi divulgado na mídia, mas ele foi sem o meu nome. A resposta física estava ligada à mente. Procurei uma pessoa profissional de psicologia, contei o que estava acontecendo, iniciei ali um tratamento, um acompanhamento terapêutico. Esse profissional me indicou um profissional de psiquiatria. Falou, olha, para compor esse diagnóstico, acho importante falar com essa pessoa. Ana foi diagnosticada com burnout, um fenômeno ocupacional que em janeiro deste ano foi incluído na nova classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde. A palavra significa esgotamento, com sintomas de exaustão extrema e estresse gerados no ambiente de trabalho. Quando falamos de esgotamento, ele não vai fechar ali em um quadro, tem que ter outros sinais e sintomas, né? Mas se juntarmos aí o esgotamento físico e mental, ao qual aí o sujeito ele vai ficar com a produtividade menor, ele vai querer realmente não ir para o trabalho, vai querer dormir, vai dormir, mas ele vai acordar cansado, o sono não é reparador, vai ficar mais irritado, concentração vai cair, né? É um problema profissional que, especialmente para mulheres, soma-se às questões do lar e família, como relata Ana, cujos filhos, na época do diagnóstico, tinham 8 e 18 anos. Eu estava casada com meu segundo marido, que não é o pai deles, então veja, administrando o ex-marido, os filhos, ex-marido com guarda compartilhada, os filhos, o casamento, o trabalho, toda a casa. Durante a pandemia, o trabalho remoto associado aos cuidados com a casa e filhos de forma simultânea afetaram mais ainda a saúde mental feminina. O burnout aumentou bastante entre as profissionais daqui do país. Segundo um levantamento realizado pela empresa de auditoria internacional Deloitte, 44% das brasileiras afirmaram estar esgotadas. A pesquisa foi realizada entre novembro do ano passado e fevereiro deste ano, com 5.000 mulheres de 10 países, sendo 500 do Brasil. Depois de encarar o problema de frente e observar esse crescimento, que não começou agora, Ana resolveu mudar de vida e passou a dar suporte a mulheres que enfrentam o mesmo drama. Em 2019 eu fundo a ONG e aí chego em 2022 com uma relação com um trabalho muito reeditada, eu vou chamar dessa forma. Então a maneira como eu trabalho, continuo trabalhando bastante, trabalho não só na ONG, mas também trabalho numa startup de atendimento ao cliente. A organização não governamental fundada pela Ana é o IPFEM, Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino, que atua para ensinar a identificar e interromper os processos de violência socioemocional na família, nos relacionamentos e, claro, no trabalho. E saber que eu entrego um mundo menos difícil para alguém já compensa tudo. Mas como identificar o burnout? E o que é o sinal de alerta que você tem que pedir socorro quando você vai realizar atividades simples, que antes você sentia prazer e que agora você não sente mais prazer e você tem dificuldade até para fazer. Sabe o que você quer fazer e não faz? Você tem uma situação de trava. Algumas empresas hoje investem na saúde mental dos empregados, como afirma o professor Sérgio, que é também fundador da Fitter, uma startup de inteligência artificial que mede a felicidade profissional dos funcionários. A gente está sendo muito demandado por palestras para a parte de educação e as empresas agora estão começando
a implantar metodologias de medir felicidade, de medir saúde mental e mais do que isso, porque só ter o dado não adianta nada. É ter o dado e interagir de uma forma positiva com as pessoas, porque elas vão produzir mais, inclusive, né? Como ex-paciente de burnout e fundadora da ONG que atua no mesmo segmento, Ana ressalta que o assunto, ainda tabu, precisa de mais atenção. Sendo um fenômeno ocupacional, a gente precisa olhar para essas relações e as empresas estão aprendendo a fazer. Não só por uma falta de vontade, mas por um desconhecimento mesmo, por uma ignorância. Então as empresas estão no caminho, estão aprendendo. A Eletrobras tomou a primeira medida do seu processo de privatização. Anunciou hoje que o preço inicial de cada ação foi fixado em R$ 44. Com isso, a operação poderá movimentar até 35 bilhões e 291 milhões de reais, incluindo um lote suplementar. A Eletrobras já tem investidores privados, mas seu controle está nas mãos da União. Com a oferta oficializada hoje, a intenção é emitir uma nova leva de ações para atrair novos investidores. A economia criativa de produção autoral com sustentabilidade nunca perdeu espaço no mercado. Por isso, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi a sede de mais uma feira Vitrine do Mato. Na pandemia, o Vitrine do Mato começou como uma plataforma e-commerce que reunia empreendedores nas áreas de moda, decoração, designer, música, com o objetivo de fortalecer o mercado da economia criativa. Fábio Castro é o idealizador da proposta e explica que para fazer parte do coletivo é preciso oferecer produtos e serviços que agreguem valor. Desenha ou customiza. A gente tem pessoas aqui na feira que estão trabalhando com moda para pessoas com deficiência, por exemplo. Então é uma calça diferenciada com uma abertura, uma etiqueta com braille que a pessoa pode passar o dedo e ver a cor e o tamanho, entendeu? Então é uma coisa criativa que geralmente o mercado não proporciona. Mas é ceramista. Trabalha com diferentes argilas para a criação das peças. Ela explica que busca inspiração na natureza. E como o trabalho é todo manual, nenhuma peça sai igual à outra. E nem que eu queira, eu não consigo fazer outra igual. Porque conforme a minha mão vai alisando a peça, a argila úmida, molhada, ela vai fazendo esses contornos, essas curvas. Então as curvas, o design que nasce aqui, ele nasce de uma dança entre a minha mão e a argila úmida. Nesta segunda edição da Feira Vitrine do Mato, participaram 17 expositores. Um dos objetivos é de formar uma rede de produtores para a gente se fortalecer como grupo. Então a ideia é que as pessoas entrem em contato conosco, por meio do Instagram, que é Vitrine do Mato, e por e-mail, vitrinedomato@gmail.com, mandando foto, mandando release para a gente saber do que a pessoa faz, né, que ela produz. O coletivo Vitrine do Mato conta hoje com 30 empreendedores. Tem como lema, compre de quem faz. O próximo evento deve acontecer em junho, numa praça pública. Fazer a terceira edição numa praça para ter mais acesso às pessoas, que elas compareçam, conheçam mais os produtos, saber que tem moda, tem design aqui na cidade. O arquipélago de Svalbard, na Noruega, permanece praticamente intocado. E os turistas aproveitam para ter uma experiência próxima à natureza, enquanto autoridades buscam mais sustentabilidade. Lar de ursos polares, cenário do sol da meia-noite, palco da aurora boreal. Este arquipélago norueguês aninhado no Ártico tenta aproveitar a natureza intocada para o turismo, mas sem arruiná-la. O arquipélago de Svalbard fica a 1.300 quilômetros do Polo Norte e é acessível por voo comercial. Os visitantes têm à disposição vastas extensões de deserto, com majestosas montanhas, geleiras e fiordes que um dia já foram congelados. Acho que estamos realmente diante da natureza aqui. Não há muitos lugares assim mais. Atrai as pessoas como qualquer lugar raro, de fato, mas é frágil, então quem visitar deve ter respeito. Svalbard está agora na linha de frente das mudanças climáticas, com o Ártico aquecendo 3 vezes mais rápido do que a média do planeta.
As minas de carvão que deram origem aos primeiros assentamentos humanos no local fecharam ao longo dos anos e o turismo se tornou um dos principais pilares da economia local. Cerca de 140 mil pessoas visitam a região a cada ano, de acordo com dados de antes da pandemia. Mais de 60% do território está sob proteção governamental. Assim como os 3 mil moradores locais, os visitantes precisam seguir regras rígidas que os impedem de incomodar os animais ou colher flores em um ecossistema quase desprovido de vegetação. O grande problema aqui é o transporte de e para Svalbard, ambos do turismo, mas também para quem mora aqui. Temos uma pegada climática per capita que é insana. Outro problema é a geração de energia, que vem de uma usina a carvão, um dos vilões das mudanças climáticas. Por isso, autoridades planejam investir em energias renováveis e reduzir as emissões em até 80% até 2030. O Reino Unido celebrará na próxima semana o Jubileu de Platina. A comemoração será para os 70 anos do reinado de Elizabeth II. As festividades contarão com desfiles, arborização e festas de bairros, que incluirão até uma sobremesa popular criada para a ocasião. Após os anos difíceis da pandemia, todo o país vai comemorar os 70 anos de reinado durante 4 feriados, de 2 a 5 de junho, com desfiles, festas de bairro, um grande concerto e saudações da família real. As ruas de Londres já estão decoradas com bandeiras e cartazes. Fora do Palácio de Buckingham, os preparativos incluíram a montagem de uma escultura enorme com 350 espécies de árvores nativas das Ilhas Britânicas. Após 2 semanas, as árvores serão distribuídas por todo o país. Na história da nação, nunca tivemos um jubileu de platina e queríamos celebrá-lo de uma forma verdadeiramente inclusiva, que criasse um legado que pudesse ser apreciado pelo maior número possível de pessoas. E as árvores sempre foram importantes para a rainha, que plantou mais de 1.500 em todo o mundo durante seu reinado. Ela tem sido uma defensora incrível. As comemorações vão começar com o tradicional desfile do estandarte, que há mais de 2 séculos e meio celebra anualmente o aniversário oficial dos monarcas, e sempre termina com a realeza aparecendo na sacada do Palácio de Buckingham. Mas alguns membros foram excluídos esse ano, como o príncipe Harry e a esposa Meghan e o príncipe Andrew. Um grande show pop do lado de fora do Palácio de Buckingham e milhares de piqueniques e refeições coletivas. Em muitos será degustada uma sobremesa escolhida em um concurso que contou com mais de 5.000 chefes amadores. A receita tem camadas sobrepostas de pão de ló de limão, geleia de frutas cítricas, creme de confeiteiro, biscoitos, laranja cristalizada e pedaços de chocolate branco. As festividades terminarão no domingo, dia 5 de junho, com uma grande marcha com a participação da carruagem dourada da rainha, até grandes marionetes representando seus animais favoritos. Até as estátuas de cera da família real do tradicional Museu Madame Tussauds, em Londres, foram retocadas e vestidas para a ocasião. Mas a grande expectativa dos britânicos é conseguir ver a rainha de 96 anos. A saúde da monarca foi alvo de preocupação, mas nas últimas semanas ela voltou a participar de eventos públicos, mostrando que não pretende perder a celebração de seu jubileu. E no Canadá, os 70 anos de Elizabeth II no trono já mereceu homenagem de uma forma inusitada. Um desfile de cães da raça preferida da rainha. O que não faltou no evento foi criatividade. O sorriso de uma rainha e a pose elegante de um rei. Teve até aquela pausa para a diversão entre amigos. O desfile chamou a atenção no Canadá quando dezenas de pessoas levaram seus cachorros para uma parada de corgis, organizada em homenagem ao jubileu de platina da rainha Elizabeth II. A monarca teve mais de 30 corgis durante décadas desde que completou 18 anos. Foi esse gosto pela raça que originou a brincadeira. Kim Bertens compareceu ao desfile acompanhada pelo parceiro e sua filha de 4 patas, a corgi Lois, que usava uma tiara. Achamos engraçado ver muitos corgis juntos e queríamos comemorar pela rainha.
Pelo visto, a rainha tem vários motivos para gostar de cão corgi. Eles são cachorros engraçados, me fazem sorrir todos os dias. Ela é muito linda, leal, ama crianças, as pessoas. É um cachorro especial. No início do próximo mês, a Grã-Bretanha vai homenagear a rainha com 4 dias de celebração. Parabéns e vida longa, rainha! E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.